Voltamos com mais um bloco do FAUSB Entrevista. Vamos receber agora aqui o professor mestre Eliton Jânio Gomes Rosa. O professor Eliton é o coordenador do curso de licenciatura em Educação Física da FAUC A1. Seja bem-vindo, professor, ao FAUSB Entrevista. Obrigado, Bittencourt. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a educação física dentro desse processo de pandemia do Covid-19. Exatamente. Professor, como é que está sendo a atuação do profissional de educação física nesse cenário da pandemia aí, causado pelo Covid-19? É bom esclarecer que sobre a atuação do professor de educação física, ou melhor, o profissional de educação física, ele existe duas vertentes, né? A bacharel e a licenciatura. O bacharel em educação física hoje ele está sendo um tanto quanto prejudicado por força de lei, impedindo aí as academias, que é o maior âmbito de atuação desse profissional, de trabalhar. De funcionarem, né? Já o licenciado está trabalhando ainda, da mesma forma que o professor das escolas, conforme das outras disciplinas também, como matemática, português, da mesma forma, trabalhando as aulas remotas. Dessa forma, as aulas são preparadas e encaminhadas para os alunos utilizando as ferramentas tecnológicas digitais. Digitais, exatamente. Ontem a gente conversou com a professora Luciene, que é professora de metodologia, e a gente estava conversando também sobre essas tecnologias, esses métodos novos, né? Da aula invertida, da pré-aula, aula, pós-aula. Então, isso está funcionando também dentro da educação física, né? Sim, 100%. Nós reestruturamos todo o nosso planejamento para entrar de vez nesse viés de aula remota. É difícil, não é fácil. Nossos profissionais, eles estão se preparando ainda, estão se capacitando ainda para trabalhar com as ferramentas tecnológicas. Exatamente. A gente muito trabalhou isso em tempos atrás, mas era pontualmente. Sim. Agora a gente se viu de forma a ter que fazer. De uma forma ou de outra, né? Nós sabemos que a prática dos exercícios físicos domiciliares, eles são recomendados. Quais são as mais indicadas, as práticas mais indicadas para esse período que nós estamos vivendo agora de isolamento? Bem, Bittencourt, é bom a gente entender assim, para toda atividade física é importante ter orientação profissional. Certo. Só que agora nós estamos em processo de isolamento social. Mesmo assim, nós temos que nos orientar como profissional de educação física. Certo. Saber quais as práticas a serem realizadas não é a mesma para mim, não é a mesma para você. Certo. Existe diferença. Nós temos biotipos diferentes, necessidades fisiológicas diferentes, às vezes até algumas lesões diferentes. E isso também resulta em exercícios físicos diferentes. Certo. E nada melhor do que um profissional de educação física que vai saber te analisar o seu corpo, a sua máquina, para saber o que você precisa fazer a nível de atividade física, de exercício físico. Em vias gerais, os mais indicados para esse período, tendo em vista que a gente está em casa, né, e acabamos comendo mais e fazendo menos atividade física. Isso acumula aí uma quantidade muito grande de gorduras. Né? O tecido adiposo fica bem grande. E aí, para tentar reduzir esse tecido adiposo, né, queimar essa caloria, é mais indicado as atividades aeróbicas, exercícios aeróbicos. Né? Aquele que você faz com uma intensidade leve e moderada, mas faz respirando. Né? Atividade pulmonar junto, né? Justamente. Uma corridinha estacionária, um polichinelo, um burpee, que a gente costuma chamar dentro da educação física. São atividades aeróbicas que colaboram bastante com esse processo de queima calórica, queima de gordura. Bom, professor, sabendo que a educação física ela pertence a uma área da saúde, né? Como que ela contribui para o enfrentamento específico agora do coronavírus? Então, já é notório, né, como você mesmo disse, a atividade física, exercício físico é algo orientado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, como remédio. O exercício físico é remédio. Né? Então, ele participa na melhoria do condicionamento físico e, consequente a isso, a gente também melhora o nosso nível de anticorpos. E isso também ajuda a combater o coronavírus. Não só o coronavírus, mas todas essas doenças virais, né, bacterianas e tudo mais.
E dessa forma, a educação física, ou seja, a educação física, através da educação física, o exercício físico colabora bastante para combater isso. Existem inúmeras pesquisas dizendo que as pessoas que praticam exercícios físicos têm uma capacidade maior de se recuperar sobre qualquer outra doença. Não só coronavírus. Não só o coronavírus é uma das doenças a mais, né? Mas exercício físico é remédio. É remédio, exatamente. E sem falar também, né, da parte psicológica, porque a gente nota, quando se faz um exercício físico, existe no final um bem-estar. Esse bem-estar também te leva a ter uma concepção psicológica melhor, mais tranquila, não é? Sim. Quando nós praticamos exercícios físicos, nós também temos desencadeamento de diversos tipos de hormônios, né? Sim. De adrenalina, de endorfina, de dopamina, né? E essas substâncias no nosso corpo provocam determinadas situações, determinados reflexos do nosso corpo fisiológico, né? E esses reflexos fisiológicos também participam da saúde mental. Lembrando da OMS também fala sobre estado de saúde é aquele bem-estar físico, mental e social. Então não adianta eu só preparar o meu corpo, fazer atividade física e deixar a minha mente vazia. Né? Então essa interação social, mesmo com aqueles entes que você tem dentro de casa, é importante. Extremamente né? importante. A interação social com as ferramentas digitais também é importante. Não deixar de se interagir, né? Não deixar de interagir no dia a dia. Isso é importante. Há de se falar também que a educação física, como poucos entendem isso, inclusive, infelizmente, também tem ganhos cognitivos. Né? Sim. Atividade física, exercício físico e educação física não trabalha somente o corpo, mas também a mente. A mente. Né? Existe um paradigma chamado Embodied Cognition, que fala que o corpo humano em interação com o ambiente melhora o corpo e também a mente. Também a mente. Né? Então, toda essa interação que nós estamos tendo aqui, por exemplo, tá sendo traduzida pelo meu corpo, né? O reflexo das minhas ações aqui, mas também a minha mente está participando. Então, movimento e também reflexo cognitivo, né? Ganhos cognitivos, aprendizagem. Exatamente. Bom, nós sabemos que a educação física é uma área bastante dinâmica. Sim. Né, que possibilita uma série de movimentos corporais. No campo da licenciatura, especificamente, como que essas aulas estão sendo desenvolvidas de modo remoto? Sim. Então, não é diferente das outras disciplinas na escola. Aí eu vou falar especificamente sobre a licenciatura, né? Estamos preparando aulas online, né? Pelos os aplicativos, os softwares digitais, e esses alunos estão tendo acesso. Então a gente tem diversas ferramentas que faz com que o conteúdo chegue até o aluno. O feedback sobre esse estudo lá em casa, na casa do aluno, está sendo feito também com os professores. Além disso, nas escolas, agora eu vou falar da escola e não da universidade, os professores também estão pedindo para que os alunos realizem vídeos em casa, caseiro mesmo, Sim. sobre atividades físicas que eles estão realizando na própria casa. Então, isso desde criancinha lá, hoje eu vi um vídeo do terceiro ano da educação infantil, um menininho muito legal, e ele montou um pequeno circuito orientado pela professora de educação física e realizou esse circuito e a mãe dele filmou. E encaminhou para a professora avaliar. Né? Então ela vai avaliar, além dos movimentos, todo o processo de aprendizagem do aluno, desde o aprisionamento da bola, posicionamento do corpo, no rolar da bola ao solo. Então tem essa análise cinesiológica que pode ser feita através dos vídeos. E orientando aos pais, aí os pais são diretamente colaboradores dos professores, orientando os pais para como proceder com o aluno. Correção postural, orientação para a realização de movimento, ensinando o aluno sobre os conceitos teóricos sobre a atividade ser realizada. Certo. Mas isso tudo de forma digital, né? Remoto, ótimo. Qual é o diferencial, né? Falando de diferencial do profissional de educação física formado nesse período agora de pandemia? Então, nós estamos enfrentando uma situação inédita no mundo inteiro. Atípica, né?
principalmente para nós brasileiros. No mundo eu acho que não, mas no Brasil acho que é bem difícil a gente encontrar algo semelhante a isso que a gente está enfrentando. E a gente acaba abrindo os olhares para situações mais sociais. Acredito muito que esse formado educador físico, profissional de educação física, melhor dizendo, ele vai sair com um olhar mais sensível às situações sociais, auxílio ao outro, mais altruísta. Ele vai ser um profissional mais humano. Mais humano. Com certeza. Mas não só, eu acho que toda a profissão hoje, a gente tem notado isso, e nós notamos no dia a dia que as pessoas estão um pouco mais levando alguma coisa para aquela pessoa que está precisando, né? Sim. E isso é muito interessante. Precisou vir um vírus realmente para dar uma tabelada nisso e dizer a mesma coisa que a gente sempre fala, né? Que o vírus ele não escolhe conta bancária nem patrimônio, né? Então isso deu uma nivelada, e as pessoas que têm um pouquinho mais, a gente vê muitas ações das pessoas ajudando, né? Isso inclusive em casa, né? A gente percebe, por exemplo, as pessoas no próprio ambiente do lar ali não tinham tanto contato, não conversavam muito, e agora estão tendo, né? Parece que esqueceram um pouco a rotina do dia a dia, as mídias sociais. Eu tô morando com alguém, tem alguém lembrou aqui. Que tem alguém aqui do meu lado, né? Isso foi muito interessante, tá sendo né? diferente. Foi uma reinvenção, né? Sim. Uma reinvenção. Bom, muito obrigado. Recebemos aqui o professor mestre Elito Gomes Rosa. Muito obrigado pela sua participação, foi de extrema valia. E venha outras vezes, para que a gente possa bater um papo a mais. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado e me coloco à disposição para, quem sabe, no futuro colaborar novamente. Tá bom, muito obrigado. Encerramos, então, mais um bloco do FAUSB Entrevista. Boa noite.